Primeiro Deus, 10 dias de oração e 10 horas de jejum. A encarnação do resgate. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João 1,14. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco, Mateus 1,23. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. Romanos 8,3. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Filipenses 2, 5-8. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Hebreus 4,15. Está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é Palavra de Deus. Apocalipse 19,13. Não há dúvida de que é grande o mistério da piedade. Deus foi manifestado em corpo, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo, recebido na glória. 1 Timóteo 3,16. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que, por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Hebreus 2, 14, 15. O Filho de Deus se rebaixou para levantar os caídos. Para isso, ele deixou os mundos sem pecado, as 99 ovelhas que o amavam, e veio à terra para ser traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Isaías 53, 5. Em tudo foi feito semelhante aos irmãos. Hebreus 2, 17. Tornou-se carne como nós. Ele soube o que significa ter fome, sede e cansaço. Foi sustentado pelo alimento e restaurado pelo sono. Foi estrangeiro e peregrino na terra. Estava no mundo, mas não era do mundo. Foi tentado e provado como os homens e mulheres de hoje, vivendo, contudo, uma vida sem pecado. Cheio de ternura, compaixão e simpatia, sempre gentil para com os outros. Ele representava o caráter de Deus. Atos dos Apóstolos, página 472. Veio para desmascarar as acusações de Satanás. Cristo deixou sua posição nas cortes celestiais e veio à terra viver a vida dos seres humanos. Ele fez esse sacrifício para mostrar que a acusação de Satanás contra Deus é falsa. Demonstrou que é possível o homem obedecer às leis do reino de Deus, igual ao Pai. Honrado e adorado pelos anjos, Cristo humilhou-se a si mesmo em nosso favor e veio à terra viver uma vida de humildade e pobreza. Ser um homem de dores e que sabe o que é padecer. Veio para desmascarar as acusações de Satanás. Cristo deixou sua posição nas cortes celestiais e veio à terra viver a vida dos seres humanos. Ele fez esse sacrifício para mostrar que a acusação de Satanás contra Deus é falsa.
demonstrou que é possível ao homem obedecer às leis do reino de Deus, igual ao Pai, honrado e adorado pelos anjos. Cristo humilhou-se a si mesmo em nosso favor e veio à terra viver uma vida de humildade e pobreza. Ser um homem de dores e que sabe o que é padecer. No entanto, a essência da divindade estava em sua humanidade. Ele veio como mestre divino para erguer os seres humanos, para aumentar sua eficiência física, mental e espiritual. Exaltai-o, página 236. Uma vida dedicada ao ensino. Muitos educadores nas escolas da atualidade estão praticando o engano ao conduzirem seus alunos a campos de estudo relativamente inúteis, os quais exigem tempo, concentração e recursos que deveriam ser empregados para obter a educação superior que Cristo veio transmitir. Ele assumiu a forma humana para que pudesse elevar a mente das lições que os homens consideravam essenciais para as que envolvem consequências eternas. Ele viu o mundo envolto em engano satânico. Viu homens seguindo resolutamente sua própria imaginação, pensando ter alcançado tudo se descobrissem como poderiam ser chamados grandes no mundo, mas não obtiveram mais que a morte. Cristo colocou-se nos caminhos e atalhos da terra e contemplou a multidão em sua ansiosa busca de felicidade, certos de que em cada novo projeto que formavam haviam descoberto o modo de ser deuses neste mundo. Cristo chamou-lhes a atenção para cima, dizendo-lhes que o único conhecimento verdadeiro é o conhecimento de Deus e de Cristo, o qual trará paz e felicidade na vida atual e assegurará o dom gratuito de Deus, a vida eterna. Instou com seus ouvintes como homens que possuíam a faculdade do raciocínio, a não deixarem a eternidade fora de suas cogitações. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, disse ele, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6, 33. Seguindo o modelo. Foi para salvar os pecadores que Cristo deixou o seu lar no céu e veio à terra para sofrer e morrer. Por isso, ele se fatigou, agoniou-se e orou, até o ponto de, com o coração partido e abandonado por aqueles a quem veio salvar, derramar sua vida no Calvário. Muitos se esquivam de uma vida como a que viveu nosso Salvador. Sentem que requer muito sacrifício imitar o modelo, mas quando o cristão se considera apenas um humilde instrumento nas mãos de Cristo e se esforça por cumprir fielmente todo o dever, confiando no auxílio prometido por Deus, então tomará o jugo de Cristo. Ele poderá olhar para cima com ânimo e confiança e dizer: eu sei em quem tenho crido. 2 Timóteo 1, 12. Ele agiu voluntariamente. Ele assumiu voluntariamente a natureza humana. Foi um ato realizado por sua própria iniciativa e consentimento. Revestiu sua divindade com a humanidade. Durante todo o tempo na terra, ele era como Deus, mas não tinha a aparência de Deus. Velou as demonstrações da divindade que haviam merecido a homenagem e inspirado a admiração do universo de Deus. Ele era Deus enquanto estava na terra, mas se despiu da forma de Deus e, em seu lugar, tomou a forma e aparência humanas. Andou na terra como um homem. Ele se fez pobre por amor de nós, para que, pela sua pobreza, nós tornássemos ricos. Colocou de lado sua glória e majestade. Era Deus, mas as glórias da forma divina foram durante algum tempo renunciadas por ele.
embora andasse entre os seres humanos em pobreza, espalhando bênçãos por onde quer que fosse, a uma palavra dele, legiões de anjos teriam cercado seu Redentor e lhe rendido homenagens. Mas andou na terra sem ser reconhecido ou confessado por suas criaturas, salvo poucas exceções. A atmosfera em que viveu era poluída por pecado e maldições, em lugar das antífonas de louvor. Sua vida foi em pobreza e humilhação. Enquanto ia de uma parte a outra em sua missão de misericórdia, para dar alívio aos doentes e ânimo aos deprimidos, escassas vozes solitárias o bendiziam e os maiorais da nação passavam por ele com desdém. Contraste-se isso com as riquezas de glória e abundância de louvor que flui das línguas imortais, com os milhões de magníficas vozes no universo de Deus e antífonas de adoração. Mas ele se humilhou e tomou a mortalidade sobre si. Como membro da família humana, era mortal, mas como Deus, era fonte de vida para o mundo. Em sua pessoa divina, ele podia ter resistido para sempre aos avanços da morte e recusado colocar-se sob o seu domínio, mas voluntariamente depôs a vida para que, ao fazê-lo, pudesse dar vida e trazer à luz a imortalidade. Carregou os pecados do mundo e suportou sua penalidade, que rolou como uma montanha sobre a sua alma divina. Ele entregou sua vida como um sacrifício para que o homem não morresse eternamente. Morreu, não porque fosse obrigado a fazê-lo, mas de livre vontade. Isso foi humildade. Todo o tesouro do céu foi derramado em um único dom para salvar o homem caído. Ele trouxe para a sua natureza humana todas as energias vitalizantes que os seres humanos precisarão e que devem receber. Comentário Bíblico Adventista. A humanidade de Jesus por toda a eternidade. Cristo ascendeu ao céu como portador de uma humanidade santa e santificada. Levou consigo essa humanidade para as cortes celestiais e, através dos séculos eternos, ele a manterá como aquele que redimiu todo ser humano da cidade de Deus, aquele que pleiteou perante o Pai: na palma das minhas mãos te tenho gravado. Isaías 49:16. As palmas de suas mãos trazem a cicatriz dos ferimentos que recebeu. Se somos machucados e feridos, se encontramos problemas que são difíceis de vencer, lembremos-nos de quanto Cristo sofreu por nós. Devemos nos assentar junto com os nossos irmãos nos lugares celestiais, em Cristo. Que a bênção celestial encha nosso coração. Jesus, ele assumiu a natureza da humanidade, com o objetivo de revelar ao homem um amor puro, altruísta, e nos ensinar como amar uns aos outros. Como homem, ele ascendeu ao céu. Como homem, é o substituto da humanidade. Como homem, vive para fazer intercessão por nós. Como homem, virá outra vez com majestoso poder e glória, a fim de buscar os que amam e para quem está preparando o lugar. Motivo de oração. Hoje estaremos orando por 3 pedidos especiais. Primeiro, por um reavivamento na vida dos líderes da minha igreja. Segundo, para que meus 5 amigos de oração aceitem estudar a Bíblia. E o terceiro pedido, para meu amigo que está afastado da igreja. A atividade missionária de hoje vai ser visitar meu amigo que está afastado da igreja, orar com ele e convidá-lo para participar do encerramento dos 10 dias de oração e almoçar comigo no próximo sábado na minha casa. Essa foi a leitura de hoje. Um bom dia para você e a sua família. Não se esqueça, primeiro Deus.